Olá, eu sou Mauro Castro, Motion Designer, e a gente está aqui agora no segundo episódio do Metaverso Médico. E como a gente falou no episódio anterior, o metaverso ele é composto por 3 tecnologias que são os pilares, que dão a sustentação do metaverso. Uma delas é a realidade aumentada, a outra é a realidade virtual e a outra é a realidade mista, que é basicamente a interseção entre essas duas. Hoje eu tenho uma convidada especial, Maria Cristina de Alencar Nunes. Uma pessoa com energia ímpar, muito para frente, uma pessoa que ama a profissão, super atualizada e está sempre divulgando suas atividades, eventos, workshop. E o mais bacana, ela teve uma experiência maravilhosa com a realidade aumentada e vai compartilhar isso aqui com a gente. Cris, seja muito bem-vinda ao Metaverso Médico. Obrigada, Mauro. Obrigada pela apresentação. Uma satisfação estar aqui, né, no segundo episódio do Metaverso Médico, do grupo Ser Médico Podcast. Muito feliz pelo convite, feliz por falar um pouco da fonoaudiologia, da realidade aumentada, da minha experiência com essa realidade aumentada. Perfeito, Cris. Então é isso que a gente quer ouvir, um pouco da Cris. Quem é a Cris? Esposa, mulher, fonoaudióloga, influencer. Vamos falar um pouquinho de você. Então, eu sou Maria Cristina. Primeiro, eu tenho uma irmã gêmea, também é fonoaudióloga, e isso bate bastante, né, a energia. Eu me formei lá em 2002, na Universidade de Vila Velha, em Vitória, no Espírito Santo, em Vila Velha, Espírito Santo. E desde lá, trabalhando, atuando na fonoaudiologia, e primeira vez que apareceu algo diferente na minha formação, que é essa realidade aumentada que você nos apresentou, né? Estar atualizado é algo muito importante. E eu percebo que você é uma pessoa que não para, está sempre em eventos, workshops, congressos, está sempre se atualizando. Mas mais importante do que se atualizar é propagar esse conhecimento, né, Cris? Sim. Fala um pouquinho da sua atividade em redes sociais, como é que você se mostra como profissional, como é que você expõe esse conteúdo e principalmente essas atualizações. Sim. Então, eu acredito que é muito importante estar atualizado, né? Então, assim, eu venho me atualizando desde a minha formação de 2002, vou fazer 21 anos, completar 21 anos agora, de fonoaudióloga. Fiz meu mestrado, fiz meu pós-doc em distúrbios da comunicação na Universidade Tuiuti do Paraná, meu doutorado em medicina interna na Universidade Federal do Paraná, aqui, né? Fui convocada, já fui para Santa Catarina, em Florianópolis, ser professora substituta na Federal de Santa Catarina. Retornei, fui convocada no Complexo Hospital de Clínicas, né? O hospital aqui, o complexo é o maior, é um hospital que é 100% SUS, da região do Paraná. Lá tem aproximadamente uns 500 leitos, bastante, né? E eu atuo nas unidades de terapia intensiva, atuo nos exames de deglutição, na videofluoroscopia, na videoendoscopia da deglutição. Atualmente estou orientando 2 profissionais, um fonoaudiólogo no mestrado, né? E uma técnica de radiologia, que é a Karen, que nos ajudou aqui também no livro. Finalizei agora a organização de um livro, Mapas Conceituais em Fonoaudiologia Hospitalar, juntamente com o Gabriel e o Lucas. Então, assim, sempre correndo, sempre atualizando. Quem me acompanha no Instagram vê que eu posto todos os dias, né, de segunda a sexta, sempre tem alguma coisa diferente, alguma atualização sobre os congressos, sobre artigos. Eu sempre tento passar um pouco da profissão do fonoaudiólogo, né? E o que eu percebo... Você sabe quantos fonoaudiólogos tem no Brasil? Não. 52.500 e alguma coisa. Isso foi dados do Conselho Federal de Fonoaudiologia de janeiro de 2023. Desses 52 mil, 8 mil tem titulação, tem o título de especialista, né? E desses 8 mil, 563, eu peguei os dados agora em junho, são especialistas e têm a titulação em disfagia e 111 em fono hospitalar. Então, assim, é um número, pelo tamanho, quantidade de fonoaudiólogos, apesar que nós temos 14 especialidades na fonoaudiologia, é um número pequeno. Então, será que esses profissionais que estão se formando não estão se atualizando, né? Ou então estão se atualizando, mas falta algo, né? Então, eu assustei com esses números dos especialistas com titulação. Antes da gente entrar nessa questão da transmissão de conhecimento para esses profissionais, eu queria falar sobre disfagia. Você falou aí disfagia. O que é disfagia?
qual a importância para o público leigo, o público normal que não está na área de saúde, entender o que é a disfagia? Certo. A disfagia é uma alteração na deglutição. Então, o paciente que tem um AVC, um acidente vascular cerebral, lembrando que o AVC é a primeira causa de morte no Brasil, o paciente pode ter o quê? Uma alteração na deglutição. Essa alteração na deglutição que a gente chama de disfagia. Então, pode ser na fase oral. Então, assim, você acabou, né? Vamos comer, colocar algo na boca. Se você tiver uma dificuldade aqui na mastigação, ou então se o alimento cair, que a gente chama de escape extraoral, é uma disfagia oral. Se ele tiver sinais de engasgos, de tosse, de espineia, é um sinal também de disfagia. Ou então, quando eles falam, o alimento parou. Parou aonde? Aqui, então, uma disfagia esofágica. Então, várias doenças podem causar, sim, essa disfagia, que é essa alteração na deglutição. Eu estou te perguntando sobre disfagia porque nós fizemos um trabalho em comum juntos, né? Nós publicamos um livro e você me passou muitas imagens daquela deglutição e eu estive lá no seu local de trabalho e a gente viu, né, a parte do engolir, né? A deglutição propriamente dito, né? Mas me surge uma dúvida, Cris, como é que você passa esses exames de forma didática para as pessoas que precisam se inteirar sobre esse conhecimento com os métodos tradicionais, convencionais de educação? É difícil? Dá para explicar didaticamente como é que funciona isso? Sim. Lá no hospital, até no livro, né, nós fizemos com a videofluoroscopia, que é um exame no raio-x, você esteve lá, né? Então, o paciente vai deglutir o sulfato de bário e nós vamos acompanhar toda a fisiologia da deglutição, desde a colocação da boca e a gente acompanha até o sulfato de bário chegar no estômago. Isso a gente consegue mostrar, sim, para o paciente, para o familiar, toda essa fisiologia. O que eu gosto de fazer? É mostrar um exame normal e o exame alterado. E aí eles vão identificar bem quando o bário entra em via aérea, o paciente broncoaspira, se ele tem um reflexo de tosse ou não. Isso tudo a gente consegue mostrar no exame. Sendo que na videofluoroscopia a gente vê todas as fases da deglutição. E lembra que nós fizemos de videoendoscopia, que nós fomos lá no Dr. Evaldo? A videoendoscopia é o otorrino que faz, passa o fibroscópio em uma das narinas, e a gente consegue ver lá a laringe na visão superior. E aí o paciente, no lugar de engolir o sulfato de bário, que é lá do raio-x, vai engolir consistências alimentares contrastadas com anilina azul, que é que vai dar um contraste com a coloração rosada da mucosa, né? Então, a gente observa se vai entrar em via aérea, se vai ter resíduos em alguma região. Isso. Perfeito. Eu estou te perguntando isso porque eu tive acesso a esse exame, sobretudo os que tem muita imagem, essa coisa de mostrar o antes ou depois, o que está bom e o que não está tão bom assim. E eu pude ver o quão rico é esse universo quando você pode exemplificar. E aí eu vou para a minha questão direta da questão da realidade aumentada. Você teve uma experiência com realidade aumentada. De que forma essa tecnologia facilitou, viabilizou essa transmissão de conteúdo? Sim. Foi uma experiência incrível, né? Assim, o livro, na realidade aumentada, eu lembro que quando o momento que eu tive com a realidade aumentada, sempre assim, me chamava a atenção, o metaverso, o que é isso, o metaverso? O que é a realidade aumentada, né? E aí, a partir do livro do Dr. Evaldo, de microcirurgia de laringe, que a gente estava lá no consultório dele, a Rosane Sampaio estava junto, nós abrimos o aplicativo, abrimos a câmera, apontamos para o QR Code, eu vi uma microcirurgia na minha frente ali, eu falei, temos que fazer com isso da deglutição, né? Então, assim, o livro trouxe essa realidade aumentada para a fonoaudiologia, que era algo que eu não imaginava, né? E aí o metaverso aí chegando, né? E especificamente o livro de vocês, o seu livro, ele foi além. Porque não só trabalhou as imagens, mas nós conseguimos colocar um modelo em 3D deglutindo algo para que a pessoa consiga se impressionar com aquele modelo tridimensional e ver aquele alimento sendo deglutido. A gente tem até imagens que podem ser colocadas na edição aqui para que vocês possam entender visualizar o que a gente está falando, né, Cris? Mas veja, Cris, tudo isso, assim, eu sou um entusiasta de tecnologia, você é uma fonoaudióloga, mas eu quero ir para o público-alvo. O seu aluno, a sua audiência, as pessoas que te seguem, como é que receberam isso?
É engraçado, né? Porque eu falo, na hora que eu pego o livro, a gente passa muitos residentes lá no Contrastado, quando eu pego o livro e mostro a capa, principalmente, né, esse 3D em 360 graus, eu falo, eu não vou mais filmar a capa, eu vou filmar a reação dos profissionais, né? Que todos fazem, o que é isso? Nunca tinha visto isso. Na semana retrasada, eu estava falando para a Espanha, um congresso online, sobre disfagia na realidade aumentada. Eles me convidaram para falar sobre a disfagia na realidade aumentada. E aí eu falei, tá bom, topo, né? Vou falar. E aí eu fiz a aula, coloquei o QR Code, eles baixaram, né? Cada um na sua casa, que foi online. E eu falei, vamos experimentar agora? Todo mundo experimentar. Eu vi o rosto de cada um assim, nossa, assustado, né? Porque é uma coisa nova. Aí eu perguntei, vocês já tinham visto algo parecido? Né, da capa, todos balançavam a cabeça que não, que nunca tinha visto. Então, algo lá na Espanha, né, e para a gente aqui no Brasil, que nós já conseguimos divulgar bem o livro, né? Eu entrei hoje no site da TM, é um dos mais vendidos, né, no site da TM. Então, assim, foi muito positivo, né, esse livro. Vale ressaltar que é um dos mais vendidos e foi o último publicado. Então, assim, de todos que nós publicamos, o de vocês foi o último e já é o que tem o maior número vendido. Isso atribui também a atuação de vocês em rede social, em eventos. Sim. Essa dinâmica, essa coisa pujante que vocês fazem para levar o conteúdo. Você sabe de onde é que veio essa ideia, Cris? De colocar a realidade aumentada no livro? Da capa você está falando, né? Não só da capa. Mas eu me lembro que a gente estava lá no IPO e você me mostrou, não sei se você vai lembrar, você mostrou um esqueleto, um crânio. Aí você falou, você pode mexer aqui no celular e coloca na minha mão e eu vou rodar, você mexe no celular. Aí eu olhei, você lembra que eu falei assim, dá para fazer alguma coisa parecida? Você falou, dá. Aí eu falei, dá para sair do papel? Você, com tranquilidade, falou, Eu falei, ó, interessante. Aí você falou, aí eu me lembro que eu falei, tem como fazer ele comendo? Aí você tem como fazer comendo. Ah, interessante. Tem como fazer visão anteroposterior e lateral, né? Porque nos exames de deglutição a gente faz os dois lados. Você falou, ok. E saiu isso. Incrível, né? Perfeito. Ficou incrível. E todo mundo que vê se impressiona. É bem legal essa aplicação que vocês deram. Mas quando eu me refiro, você sabe de onde é que veio? Eu queria contar uma historinha para vocês que é... Você já caçou Pokémon, Cris? Nessa época eu não cacei Pokémon. Não caçou Pokémon. Não, eu acho que você foi uma das poucas pessoas que não caçaram Pokémon. Porque o Pokémon foi uma febre mundial. Assim, a gente via situações inusitadas, pessoas dirigindo e caçando Pokémon. Tinha, inclusive, placa de trânsito, não dirija e caça Pokémon. Pessoas invadindo propriedade alheia para caçar Pokémon. Então, é uma coisa absurda, um negócio pujante. Todo mundo utilizando, fazendo aquilo ali. E aquilo ali me chamou muita atenção, Cris. Se o entretenimento pode se utilizar dessa tecnologia que já se provou acessível, por que não os fins científicos, né? A questão do conhecimento técnico, do conhecimento científico, trazer esse conhecimento para os alunos, para os residentes, para os próprios médicos profissionais, né? Que podem ter um acesso rápido, como você mesmo citou. Você simplesmente aponta a câmera do celular e tem um acesso a um conteúdo extra. Vale ressaltar, você tem o seu conteúdo ali escrito, convencionalmente, mas quando você aponta a câmera do celular, algo de extra que não estava ali surge. E isso enriquece a experiência, né, Cris? Então eu digo assim, a tecnologia se mostra mais uma vez acessível e é totalmente possível fazer mais com menos. Ou seja, se utilizar de uma tecnologia que já está aí para trazer coisas de valor, coisas de relevância, coisas que vai modificar a relação das pessoas com os conteúdos médicos existentes, né? Agora, Cris, fora o que nós já fizemos, que foi a publicação de um livro, como é que você enxerga que está o futuro do ensino na área de saúde? Você pode até falar pela fonoaudiologia, através dessas tecnologias, XR Extended Reality. Até esse ano, né, o ano passado, entramos em contato, né, que em primeira mão aqui, no próximo semestre agora, eu e a Rosane Sampaio, nós vamos lançar um Instituto Brasileiro de Disfagia, com a tagline, né, de pesquisa, laboratório e certificação. Para quê? Para a gente realizar cursos. O primeiro curso que será lançado vai ser o de videofluoroscopia
E aí, o que a gente estava querendo? Fazer algo com o metaverso, né? Então, pessoas do Brasil inteiro. Eu não conheço o ambiente, né, da videofluoroscopia, eu nunca entrei numa sala de raio-x, como que funciona? E aí, ter essa experiência, essa vivência, né, essa imersão no raio-x contrastado ali, durante o exame de deglutição. Você colocar o óculos, se sentir na sala mesmo, visualizar, ofertar a consistência alimentar para o paciente, visualizar o monitor, como que está sendo a visão no monitor do paciente. Então, assim, ter essa vivência, né? Então, isso é algo que dá, com certeza, né? Acredito que vai dar super certo, que dá certo para a área da saúde, sim. Sim, Cris, e tem várias possibilidades para esse trabalho. Eu já comecei a vislumbrar várias coisas. Então, por exemplo, ao fazer o exame da disfagia, você tem um rito, você tem alguns procedimentos a serem seguidos, né? Tomar como é o nome? O sulfato de bário. O sulfato de bário. Depois fazer o exame e depois constatar o resultado numa tela, né? Então, isso você pode, por exemplo, não precisar de paciente. Você pode não precisar de um local, tipo um hospital, tipo uma clínica, você não precisa disso. Você só precisa de um óculos. Ao colocar o óculos, eu posso te colocar dentro de um cenário apropriado, virtual, e você pode dar para que o avatar ele tome o suco de bário, e a partir daí você faz todo o procedimento e constata o resultado. E você pode, inclusive, avaliar a pessoa, se a pessoa fez corretamente, você pode dar uma nota no final, se a pessoa não fez, ela pode voltar e fazer de novo. Então, assim, as possibilidades são inúmeras, né, Cris? Incrível, incrível. Fora isso, estamos falando também de produção de conteúdo audiovisual, ou seja, qualquer tipo de vídeo exame pode ser acessado, por que não uma exposição no metaverso? Uma exposição desse conteúdo no metaverso, onde a pessoa coloque o óculos e saia visitando as situações A, B ou C, e no final você tem ali um descritivo, um áudio, alguma coisa explicando, né? Uma convergência de tecnologias em prol de um conteúdo bastante específico, né, Cris? Sim. Você acha que isso é viável, é possível, vai chegar para muita gente? Como é que você está pensando isso? É viável, sim. É viável e a gente já está pensando. Colocar esse metaverso. Eu quero estar junto aí com vocês. Com certeza. Com certeza. Tenho certeza que vai ficar um trabalho belíssimo, Cris. Sim. Cris, a gente faz desse podcast um momento nosso, no caso aqui, seu. Eu queria que você me desse um feedback, falasse as palavras que você visualizou para esse momento aqui agora. O momento do podcast? É. Sim. É o que eu estava imaginando mesmo, né? A gente falar do livro, do atual, né? A gente vê muito, você viu que eu fui agora no domingo com meu filho no Museu das Ilusões, né? Então, eu gosto disso. Aí, quando eu cheguei lá, já vi um painel de realidade aumentada. Aí eu falei assim, nossa, como a realidade aumentada está no nosso dia a dia mesmo, né? Então, era essa conversa que eu estava imaginando mesmo ter, né? Falar do livro, falar da fonoaudiologia, falar da disfagia, falar do metaverso, isso mesmo. Pois é, Cris. Agora vamos falar um pouquinho sobre a sua atuação em redes sociais com esse conteúdo. Percebo que você elabora muito post, que você frequenta muitos ambientes. Como é essa Cris tão ativa, consegue dar conta do seu ofício na fonoaudiologia, mas também consegue estar tão presente na rede social? De que forma você consegue juntar tudo isso? Sim. Eu fiz mentoria com a Rosane Sampaio, né, que é uma das autoras aí do livro. E, a partir dessa mentoria, abriu um pouco a minha mente de pensar, nossa, dá para a gente fazer publicação, levar para público leigo, né? Assim, eu não sei sobre disfagia, né? Dá para entender o que tem disfagia. Tem quarta com exame, que eu faço toda quarta-feira, já faz uns 3 anos, eu acho. Eu acho que faz uns 3 anos que eu faço a quarta. O que é o quarta com exame? Me explica aí. Eu pego sempre um exame e a gente discute esse exame. Então, assim, o paciente broncoaspirou. Aí eu dou alguma dica. Hoje foi sobre broncoaspiração silente. Um pulmão com o bário lá no pulmão, com o pulmão todo contrastado. E aí eu falo, olha, viu a importância dessa sensibilidade laríngea do paciente tossir? Então, na quarta, sempre tem algo diferente. Eu falo sobre as posturas de deglutição, as manobras de deglutição. Então, vai depender do que eu sempre pego. É interessante, assim, que eu pego sempre algo recente. Eu recebi uma criança que fez um exame, broncoaspirou, e a gente tem um boneco lá da Nestlé, do Nino, que tem uma gastrostomia.
Aí eu já aproveito e falo, opa, vou fazer um post com o Nino, que a gente orientou uma criança, né, uma família sobre gastrostomia. Então, eu sempre vou puxando e vou organizando esses posts. Então, eu vou estar no Mauro. Então, ontem eu já preparei, opa, amanhã é dia de gravação. Então, eu vou me organizando. Isso aí tem que ser muito rápido, né, porque a gente junta o trabalho, junta a casa, né? Eu tenho o João Pedro tem 7 anos, vai fazer 8 anos aí no final do ano. Tenho o meu marido, tenho o dia a dia, né? Então, assim, a gente vai organizando tudo. E tudo que vem na mente, igual eu vi do Museu das Ilusões, da Realidade Aumentada. Opa, isso aí serve para um post. Então, eu começo a ter essas visões, né? As ideias durante o dia a dia mesmo. E o mais legal é que é muito diverso, né, Cris? Não só direcionado à fonoaudiologia, mas às vezes, exatamente como você falou do museu, você coloca coisas que fazem parte até do seu dia a dia pessoal. Então, assim, seguir a Cris é seguir uma pessoa muito leve e enérgica, no sentido de estar sempre tendo um conteúdo renovado, algo que te acrescenta ou que, no mínimo, te diz assim, poxa, que bacana, que legal, você já acordar, abrir Instagram, abrir rede social e ver que a Cris está ali falando alguma coisa interessante para se ouvir. Cris, eu acho que é bem por aí, eu acho que eu sempre me espelho ou tento buscar a referência do que você faz nos seus posts. Então, eu queria que você desse uma mensagem para esse pessoal aí, para buscar essa propagação desse conteúdo. Né? Sim, você falando do dia a dia, tem muita coisa de café também, que eu sou barista, eu fiz curso de café lá no Luca Café. Que legal. Porque eu e meu marido, a gente falou... Eu sou viciado em café. Eu vi... meu marido, a gente falou assim, vamos abrir um café. Por isso que nós fomos para Santa Catarina, Florianópolis, mas acabou... O rumo da vida, né? Falou assim, vamos voltar, mas assim, eu amo café, então eu falo bastante do café, mas eu convido todos me seguir lá no Instagram, o @Cris_Alencar_Fono, tem o LinkedIn também, então, para acompanhar sobre fonoaudiologia, acompanhar sobre café, acompanhar sobre o dia a dia, sobre moda, eu gosto de colocar um pouco de cada coisa, assim, cada estilo. E agora é momento de agradecimento, né? Eu acho que essa obra, esse livro de disfagia, ele tem mais 2 pessoas super importantes que estão aí presentes nesse livro. Com certeza. Eu vou deixar para que você os mencione. Né? São grandes amigos meus, mas esse podcast, esse momento aqui é seu. Sim, sim. Eu acredito que esse livro saiu por causa dessa união. O doutor Evaldo Macedo, a doutora Rosane Sampaio. O doutor Evaldo é otorrino médico, a Rosane Sampaio é fonoaudióloga. E quando nós decidimos fazer esse livro, e quem não sabe, nós escrevemos esse livro em 5 meses, porque nós decidimos lançar o livro num congresso de disfagia, que foi aqui em Curitiba, em setembro de 2022. E a TM falou, olha, vocês têm que lançar em setembro e ficar pronto em setembro, vocês têm 5 meses, tem que entregar dia 31 de maio, 30 de maio. Sem problema. Então, assim, eu acredito que essa união, o doutor Evaldo é top, né? Começou com a fonoaudiologia, com a disfagia com o doutor Evaldo também, com a doutora Ana Maria Furquim, né? Foi o primeiro livro, foi o doutor Evaldo com a doutora Ana Maria Furquim, sobre disfagia. E aí, esse livro em especial, a sua ajuda, né, que você teve várias ideias, é um livro super ilustrativo, com vários exames de deglutição. Então, o doutor Evaldo ajudou, a doutora Rosane Sampaio ajudou. Então, assim, é a união. Por isso que saiu um livro tão belo, assim, tão importante, tão especial. Eu falo a palavra especial, né? E aí fechou, eu falo, com a cereja do bolo, com a capa realizada, né, por você aí, sobre esse 3D aí, que chamou mais o público, né? Ficou legal. Ficou legal. Agora eu fazer meus agradecimentos, eu conheci a doutora Rosane Sampaio na produção desse livro e pude conhecer o trabalho belíssimo que ela faz, não só como autora do livro, mas todo o dia a dia profissional dela. Mas o doutor Evaldo Macedo já é um grande amigo de longas datas. O doutor Evaldo Macedo, ele dirige o NEP, Núcleo de Ensino e Pesquisa do Hospital IPA, o qual eu agradeço que esse projeto tenha sido consolidado, nasceu lá e foi consolidado. Hoje temos 9 livros publicados e um livro em processo em andamento. Então, tudo isso, um agradecimento especial ao doutor Evaldo Macedo, tornou isso possível, através do doutor João Luiz Garcia de Faria também, foi quem me abriu a porta desse projeto. Então, esse agradecimento especial para quem realmente acreditou e fez com que isso acontecesse. Esses livros hoje são a realidade porque eu consegui encontrar pessoas fantásticas. Eu costumo dizer
porque essas tecnologias me colocaram ao lado de pessoas notáveis, fantásticas. Então, assim, se você for parar para pensar, uma editora internacional com mais de 120 anos, sede em Frankfurt, abraçar um projeto como esse é depositar uma credibilidade muito grande nesse projeto. O próprio Dr. Evaldo, diretor do NEP, Núcleo de Ensino e Pesquisa do Hospital IPO, eu costumo dizer assim, ó, eles me emprestaram as suas propriedades intelectuais para que eu tornasse isso viável, né? E aí, alguns desses livros, ou a boa parte deles, teve uma excelente aceitação. A gente vê pelos congressos, pessoas folheando, pessoas comprando, os próprios números da TM. Claro, o número do livro de vocês está realmente mais comercializado, devido a um trabalho de divulgação muito intenso, mas todos os livros têm tido uma aceitação maravilhosa. Então, aqui agora, o meu agradecimento por todas essas pessoas notáveis que fizeram e fazem isso acontecer. A gente está falando de uma tecnologia que está tudo muito novo. Na hora que isso de fato popularizar, que todo mundo tiver acesso a isso, isso vai ser a nova realidade, vai ser a nova forma de se absorver conteúdo. Eu, particularmente, acredito muito nisso. Mas eu não acredito sozinho, acredito junto com essas pessoas que acreditaram junto comigo e que hoje isso é uma realidade. Cris, suas últimas palavras para a gente fechar. Agradeço o convite. Parabéns pelo livro, né? Que foi Estou aguardando o lançamento, hein? Para pegar meu autógrafo. O livro, parabéns. Obrigada por nos ajudar desde o início, né? Do livro. Nosso livro ficou fantástico. Obrigada pelo convite. Obrigada por acreditar na fonoaudiologia aí, que ia dar certo a realidade aumentada com a fono, né? Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz. Perfeito. E acho que aqui a gente encerra o segundo episódio do Metaverso Médico, um podcast do grupo Ser Médico. E vamos para os próximos, né? Cris, muito obrigado pela sua presença. Obrigada.